Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje é dia 7/7 de 2020, terça-feira, lua cheia. São quase 17 horas, falta 2 minutos. Bom, esse vídeo de hoje é isso aqui, ó. Na superfície do Sol tem mais ondas chegando do que saindo. Essa é a nossa hipótese. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre o número de estrelas, tá? A NASA estima em 70 sextilhões. Vamos ter uma ideia de quanto seja isso. Eu acho que não é tanto assim, tá? Eu fiz um cálculo, aí deu 400 quatrilhões. Eu lembro gozado, quando eu era pequeno, meu pai falava, sabe qual é o número de estrelas? Eu falava, não. Aí ele falava um número qualquer. Ah, você não acredita? Então vai contar, ele falava isso para mim. E hoje eu estou falando sobre número de estrelas. É interessante, a gente já sabe o que vai acontecer com a gente. Mas vamos lá. Bom, eu acredito que o número de estrelas é um pouco menos que 1 quintilhão. Mas a NASA fala em 70 sextilhões. Vamos ver o que seria esse, cada um desses números. Aí você vai falar, mas com base em quê? Que você afirma que é menos que 1 quintilhão? Ou da ordem de 1 quintilhão? Oswaldo Polidoro. Ele fala, olha, Oswaldo Polidoro não tem um filho de Deus maior que ele, acredite se quiser. Na época de Jesus ele era o João Batista, foi Kardec também. Uma vez eu estava distribuindo boletins do Divinismo num ponto de ônibus lá na Avenida Rebouças, eu estou em São Paulo, Brasil. Aí eu falei isso. Esse autor desse boletim aqui, na época de Jesus ele era o João Batista, foi Kardec também. O cara se espantou. O quê? O Kardec é o João Batista? É ele mesmo. Então eu leio Oswaldo Polidoro para você ver. Alguns falam, professor, quando você fala de física, você é ótimo. Mas quando começa a falar de religião, parece um lunático. Eu recebo muita crítica por isso. Mas não tem problema. Um amigo meu, e esse amigo aí foi um rei do passado. Eu dei o livro para ele, esse aqui é a segunda edição. Aí quando ele leu aqui O Espírito é Mais que o Corpo, ele me devolveu o livro. Ó, não quero. O cara ficou zangado, porque eu misturei. E eu já recebi muita crítica por isso, mas é que eu tenho que falar das duas coisas, do efeito ilha. Eu sou autor desse livro, tá? Gravitação, Efeito Ilha. Carlos José Borges, que sou eu. Isso aqui parece o Homer Simpson, mas não é, é a própria capa do livro. Isso aqui é que parece, talvez, os óculos dele. E por que eu pus aí? Porque aqui, se isso aqui é a capa do livro, tem que ter isso aqui também, pequeno aqui. E no outro também, até infinito, é um negócio interessante. Eu copiei isso aí da lata de leite moça. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uma moça mostrando a lata de leite moça. Então naquela latinha que ela estava mostrando, tinha que aparecer ela também. E a latinha também, e outra. Interessante. Bom, todo estudante tem o direito de conhecer essa teoria. E aí ele segue o que ele quer, tá? Eu garanto para vocês que a relatividade é barco furado. Mas tem muita tese de mestrado e doutorado que o pessoal está desesperado. Então me combatem com unhas e dentes. Já morreu muita gente por causa disso. Assiste o filme aí, Professores que Morreram. Eu mostro alguns. Teoria da relatividade é falsa. Todas as premissas têm que ser abandonadas. Um escreveu aí nos comentários, você está cagando, não sei. Estou nada, eu estou falando da verdade. E eu entendo a dor dos relativistas. O cara dedicou a vida inteira para essa teoria e de repente está tudo errado. O cara fica desesperado mesmo. Mas não tem jeito. Quanto mais demorar para essa teoria da relatividade ser abandonada, pior vai ser. Uma das coisas que Oswaldo Polidoro diz é isso. Não engula mosquito, para depois não ter que engolir camelo.
Se você admite uma mentirinha agora, mais para frente fica pior a coisa. Quanto mais demorar, pior fica. Aí alguns falam, mas a relatividade tem um século de comprovações, é mentira. Nunca foi aceita, nunca. Assista aí, em 1931, teve um livro alemão, 100 autores contra o Einstein. Logo que surgiu a teoria, alguns nem falavam, porque causava mal-estar. E ela vem vindo, você vê, ele ganhou um Nobel pelo efeito fotoelétrico. Não deram por causa da relatividade. É furada, a relatividade é furada. Bom, agora deixa eu falar desse vídeo de hoje. Então, eu afirmo que na superfície do Sol tem mais ondas e partículas chegando do que saindo. Peguei a caneta. Então, veja, vamos supor que isso aqui é o Sol. E está saindo uma certa intensidade de ondas e partículas aqui. O que sai por segundo aqui também passa por aqui. Isso aqui é uma esfera, tá? Uma bola. Olha, isso aqui é uma esfera, bola. A Terra é assim, é uma esfera que orbita em torno do Sol. Na verdade, o sistema gira em torno do centro de massa do sistema. Mas está lá pertinho do centro do Sol. Então a Terra orbita em torno do Sol. Como já dizia Pitágoras, eu não sou terraplanista. Alguns estão querendo misturar o efeito ilha, que é um conceito correto, com o negócio de terra plana, que é um conceito falso. Olha, pessoal, eu até diria para vocês que esse negócio de terra plana surgiu por causa do efeito ilha, o desespero dos relativistas. Eles querem bagunçar tudo para que ninguém perceba a queda da teoria da relatividade, que é lamentável, é ridícula. Mas vou continuar aqui. Ó. Então vamos supor, aqui está o Sol e tem uma certa quantidade de ondas e partículas saindo por segundo. Todas elas, né, saindo em todas as direções aqui, atravessam essa esfera maior aqui. Só que aqui a energia está mais espalhada, está menos concentrada. Então a intensidade é menor. Então conforme você vai se afastando da estrela, a intensidade de ondas que está saindo vai diminuindo com o quadrado da distância até o centro aqui. Por que com o quadrado da distância? Porque se espalha esfericamente. A área da esfera é 4πr ao quadrado. E a quantidade de ondas e partículas chegando é praticamente constante. Vamos considerar 70 sextilhões de estrelas, como diz a NASA. O que seria isso? Bom, 1 quintilhão, você pega uma praia com 1 quilômetro, primeiro 1 quintilhão, tá? Depois 70 sextilhões. Você pega uma praia com 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro de largura, 1 quilômetro de profundidade. Então aqui tem 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros. Cada metro 1000 milímetros. Então 1 milhão de milímetros, que é 10 a sexta. 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, né? 10 elevado a sexta. 10 a sexta milímetros por 10 a sexta por 10 a sexta. O volume é 10 a 18 milímetros cúbicos. 10 a 18, divide o 18 por 3, dá 6. 6. Então 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 1 quintilhão de milímetros cúbicos. Você teria nessa praia de 1 quilômetro de comprimento por 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de profundidade. Se o número de estrelas do céu fosse 1 quintilhão, então os milímetros cúbicos, vamos supor que um grão de areia ocupasse 1 milímetro cúbico. A maioria deles ocupa menos que isso, mas tem grão de areia bem maior também. Mas vamos supor que na média desse 1 milímetro cúbico por grão de areia. Então os grãos de areia dessa praia, a menos da distância entre as estrelas, poderia representar as estrelas do céu. Então repare, 1 quilômetro de comprimento por 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de profundidade. Tem 1 quintilhão de milímetros cúbicos. Então, se o milímetro cúbico ocupar se o grão de areia ocupar 1 milímetro cúbico, então eu tenho aí 1 quintilhão de grãos de areia. Então esses grãos de areia estariam representando as estrelas do céu, a menos da distância entre elas. E o Sol, o nosso Sol, seria um desses grãos de areia, no interior desse volume. Então veja a quantidade de ondas e partículas que está chegando aqui, das outras estrelas. Olha, os neutrinos. Se a luz das outras estrelas chega até aqui, os neutrinos também chegam.
mediram a velocidade do neutrino recentemente, inclusive disseram que era maior que a da luz. Deu um rebuliço aí na ciência, o chefe do trabalho foi demitido, coisas assim. Mas hoje afirmam que a velocidade do neutrino é igual à da luz, tá? Para não dar problema com a relatividade restrita. Não sei se é ou se não é, mas eu vou aceitar isso aí. Então, se for igual à da luz, a velocidade dos neutrinos, então se a luz está chegando aqui, os neutrinos também estão. Então vamos considerar que a quantidade de ondas e partículas chegando no Sol seja constante. Por exemplo, se você vai se afastando da superfície do Sol, você vai se afastando, a quantidade de ondas e partículas chegando é constante. E saindo vai diminuindo. Vamos supor que na superfície teria mais ondas e partículas saindo do que chegando. Aí essa estrela não atrairia os objetos, ela empurra. Aí você vai se afastando. Aí vamos supor que aqui iguala. A intensidade de ondas chegando é igual a saindo. Então um objeto solto aqui não é atraído nem repelido pela estrela. Então esse é um raio crítico que existe aí. E agora, afastando mais, tem mais ondas e partículas chegando do que saindo. Então, se eu puser um planeta aqui, ele é repelido pela estrela. Aqui ele é atraído. E aqui nem atraído nem repelido. Como Mercúrio é atraído pelo Sol, então a órbita de Mercúrio, lá onde ele está, Mercúrio, com certeza tem mais ondas e partículas chegando do que saindo, para o Sol atrair Mercúrio. Agora, eu acredito que na superfície do Sol já tem mais ondas e partículas chegando do que saindo. Então ele atrai os objetos mesmo na... O Sol tem superfície, dizem que não tem, que o Sol é uma bola de gás ardente, não sei o quê. Mas não é assim não, tá? Eu vou abrir uma observação aqui. Não deixa, depois eu falo disso. Bom, então assista esses filmes aqui, eu recomendei alguns filmes. Número de Estrelas, Erros 19 e 20 na Teoria da Relatividade, Erros 3 e 4, Ondas Gravitacionais 3, Ondas Gravitacionais 4, isso aqui mostra que o efeito Ilha é correto. Paradoxo dos Gêmeos Completos, C.J. Borge, porque tem outros com esse título, né? Fim da Teoria da Relatividade. Aqui é o site onde você encontra o meu livro. Gravitation, né? Gravitação em inglês. gravitationeditora.com. Você encontra esse livro. O e-book está de graça. Para encontrar assim em papel, vai ser a terceira edição. Essa aqui é a segunda. Esse aqui eu comprei num sebo, você acredita? Eu queria muito ter esse aqui por causa dessa capa. Ela é riquíssima. Então eu comprei num sebo, comprei 2. Bom, para hoje era isso aí, tá? Na superfície do Sol tem mais ondas e partículas chegando do que saindo. Essa é a nossa hipótese. Então, o Sol atrai os objetos, mesmo que estejam pertinho da superfície, ou na superfície. E se o número de estrelas fosse 70 sextilhões? Bom, 1 quintilhão, a praia teria que ter 1 quilômetro de comprimento, 1 de largura, 1 de profundidade. Se você colocar 10 quilômetros por 10 por 10, aí dá um sextilhão. 70 sextilhões, então vezes 70. Quanto é 10 vezes 70? É 700. Então ela teria que ter 700 quilômetros de comprimento, 700 quilômetros, por 10 quilômetros de largura, por 10 quilômetros de profundidade. E aí você teria 70 sextilhões de milímetros cúbicos. E aí os grãos de areia dessa praia representariam as estrelas do céu, em número, né? Porque a distância entre as estrelas seria bem maior que desses grãos de areia entre eles. Só quero fazer mais uma observação sobre o filme anterior que eu coloquei aí. Eu coloquei 3 retas, lá falei que elas são paralelas. Elas são paralelas 2 a 2, tá? Porque paralelismo é entre 2 retas. Mas deu para entender, né? Mas é bom corrigir. São paralelas 2 a 2. É isso aí.
Dá um like aí, manda para os amigos. É sempre bom gravar um filme, tá? Eu demoro para gravar, mas eu tenho muitas coisas para gravar. Abraço, pessoal. Tchau.